o vírus, ele é um agente biológico. Enquanto agente biológico, ele busca condições para se reproduzir, para se espalhar, para vingar. Mas a questão fundamental, quando a gente pensa a saúde para além desse olhar biológico, e essa foi uma das grandes contribuições para a própria área da saúde, é pensar que, embora o vírus seja um agente biológico, a dispersão dele, as possibilidades de dispersão e a letalidade não são apenas biológicos. Elas são profundamente marcadas por condições sociais, por condições econômicas, por condições culturais. Então, no caso do Covid-19, do tal do coronavírus, por exemplo, existem fatores de risco, como diabetes, como problemas cardíacos e pulmonares, como doença falciforme, como doenças imunodepressivas. E essas doenças, elas não são igualmente distribuídas na sociedade. A distribuição dessas doenças é profundamente marcada pelo racismo, pela desigualdade social, como o professor Altair coloca, pelo acesso a saneamento básico, pelo acesso ao serviço de saúde, pelo acesso a condições dignas de vida. Então, é inocência achar que o vírus embora seja fato que o vírus não discrimina, mas ele age sob condições discriminatórias. E isso implica a gente considerar, inclusive quando a gente está num país desigual no Brasil, fortes impactos, fortes implicações de raça, de gênero, de classe, de região na dispersão do vírus e principalmente na letalidade. Então é extremamente urgente que a gente paute esse debate e que a gente dê visibilidade para esses aspectos, porque pensar o vírus só como se ele fosse apenas um agente biológico pode nos cegar e nos deixar desarmados para desigualdades intensas que podem favorecer, inclusive, a dispersão do vírus e o fortalecimento. Só para ter uma ideia, e aí não é só o vírus o SARS, o SARS-CoV, como é que ele chama? SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2 causa o Covid-19, né? O Max Davis, ele escreveu um texto recentemente falando, por exemplo, da gripe espanhola, por exemplo, que dizimou a Europa e que está na memória da Europa. Mas o que ninguém fala é que ela matou muito mais na Índia, por exemplo. E por que ela matou mais na Índia? Porque a Índia estava, na época, toda desmantelada por conta do colonialismo inglês, sem condições de saneamento básico, com uma urbanização forçada, com uma desigualdade intensa, e isso favoreceu a morte de mais de 22 milhões de pessoas na Índia, que dá quase 60% da população da Índia na época, foi morta na época da gripe espanhola, e a gente pensa a gripe espanhola como a Espanha. Então, o que eu estou chamando a atenção é que para qualquer doença, não é só para o Covid-19, é para HIV, é para tuberculose, é para qualquer doença que a gente analise, se a gente não considerar dimensões sociais de dispersão e de mortalidade dessas doenças, a gente pode se cegar. Só um outro exemplo rápido, que aí não é falando de doença, mas só para pensar o quanto que a gente precisa ir para além da dimensão natural ou biológica dos fenômenos e pensar as questões sociais, as questões do terremoto, por exemplo. A gente teve o terremoto no Haiti há alguns anos, que foi muito menor do que o terremoto no Chile. E o terremoto no Chile matou pouquíssimas pessoas e foi um terremoto numa intensidade das mais altas e matou pouquíssimas pessoas, enquanto o terremoto no Haiti, que foi muito mais fraco, devastou o país, né? Então, as questões sociais, elas são fundamentais para a gente entender as possibilidades de dispersão de qualquer agente biológico, inclusive o que está diante da gente nesse momento.